ex-presidente Prudente, esse prefeito de Cuiabá, né, coisa do Verde, Rondonópolis, Campo Grande, toda aquela região lá de muito calor, quase derreti por lá, né? Eu não estava acostumado com tanto calor, e saí do Rio Grande do Sul, quando cheguei, aconteceu já aquele baque, né? Um baque muito grande, e daí a gente sente um pouquinho, mas aqui está mais tranquilo, né? Mesmo assim ainda está quente, né? E eu louvo a Deus por isso. Eu estou com o meu coração fervendo para começar a pregar. Só vou tirar um pouquinho, com licença. A gente chega na igreja do Brasil Parque, a gente está em casa, né? É minha casa. Está cantando essa aqui? Tá. Aqui. Glória a Deus. Sim, então pode deixar baixinho mesmo, tá? Eu vou controlando, tá? Obrigado. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite, amém? Quem veio para receber? Levanta as mãos. Uma alegria muito grande, uma satisfação, né? E eu sempre falo que a gente viaja aí no Brasil, porque eu viajo desde 14 anos de idade pregando o Evangelho. E a gente faz amigos, né? A gente faz amigos. Eu nasci na igreja do Brasil para Cristo, né? Eu estou em casa nessa noite. Pastor Devido Branco, Senhor, eu tenho a alegria de estar aqui nesse lugar também com o Senhor Pastor Washington, né? Glória a Deus. Vou louvar o Senhor com cântico, rapidinho, já para a gente começar a pregar a palavra e orar por todos. Em nome de Jesus, pode soltar aí. Voltaremos a louvar o Senhor com esse cântico. E você pode ir adorando o nome de Jesus. Eu ia falar que Deus habita no meio dos louvores, no meio da adoração. Você pode glorificar o nome de Jesus. Você tem liberdade. Eu falo que é o Espírito do Senhor. Aí liberdade, liberdade de Deus essa noite, para você adorar o seu nome e receber da parte de Deus. Amém? Vamos soltar. Aleluia. Quem mais liberei para mim, por favor? Glória a Jesus. Esse louvor, eu chamo o louvor da vovó, né? Ela cantava quando a gente era muito criança, tinha um sítio, tinha uma charrete, eu fiquei de longe cantando assim, ó. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador. Do perigo
Vamos se repetir os irmãos, por favor. João, capítulo 5, versículo 6. João, capítulo 5, apenas o versículo 6. Todos acharam? João, capítulo 5, apenas o versículo 6. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor e vamos trazer essa palavra para o nome de Jesus. Preparando os nossos corações, que é como estaremos orando. Amém? Amém. Fala assim: Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, então Jesus lhe fez uma pergunta: queres ficação? O que é que Jesus perguntou ao paralítico que estava há 38 anos esperando a cura? Ele perguntou o quê? Queres ficação? Pergunta para o seu irmão se ele quer vitória e ficar essa noite. Pergunta para ele. Eu quero. Amém? Pode sentar aqui pelo nome de Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria que você dobrasse as suas atenções. Amém? E te andar, te conversar, qualquer coisa que estiver relacionada à palavra, por gentileza, deixa para mim. Que é bom. Que é bom que o Espírito vamos lá. Coisa linda. Jesus ele ia chegando em Jerusalém. Estava acontecendo uma festa. Jerusalém sempre foi o palco dos grandes acontecimentos. Né? E quando Jesus chega, ele resolve adentrar por uma porta, dava acesso ao rabo das ovelhas, posteriormente a um tanque chamado Betesda, que traduzido quer dizer Casa da Misericórdia. Diga-se comigo, Betesda. Vamos falar forte mesmo, vamos falar além. Diga-se comigo, Betesda quer dizer Casa da Misericórdia. Próximo a esse tanque, havia muitas pessoas com todo tipo de necessidades, pessoas enfermas, né, como este paralítico que estava ali também, né, e outras pessoas com outros tipos de enfermidade, porque de vez em vez descia um anjo para agitar as águas de Betesda. E o primeiro que mergulhasse nas águas agitadas pelo anjo era curado de qualquer enfermidade. Entenda? Naquele tempo desse anjo agitava as águas. Hoje, depois da nova aliança, depois do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, não é apenas o primeiro nem o segundo, mas qualquer momento que você mergulhar nas águas no reino de Deus, pode ser ter Jesus tem cura para a tua vida, Jesus tem milagre, aleluia, porque Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós fomos salvos. Mas muito bem, havia 3 grupos de pessoas que seguiam a Jesus. Entenda? Jesus ele sempre foi movido por uma tão grande e íntima compaixão. O que é compaixão, pastor? Não se usa mais essa palavra hoje. A palavra compaixão hoje se usa bastante a palavra empatia. O que é empatia? É quando alguém se coloca no lugar de outra pessoa, né? Quando alguém simplesmente quer que a pessoa esteja bem. Eu já vi que o nosso pastor tem empatia, né? Teve uma grande empatia por esse rapaz, né? A qual ele praticamente em algum momento se colocou no lugar do rapaz e teve piedade, teve compaixão, né? Então a empatia, né? Conhecemos essa palavra empatia, só que Jesus ele era movido por uma íntima compaixão. E havia 3 grupos de pessoas que seguiam Jesus. O primeiro grupo de pessoas que seguiam Jesus, o grupo de pessoas que seguiam Jesus pela comida que ele multiplicava. Segundo grupo de pessoas que seguiam Jesus eram as pessoas que seguiam Jesus para criticá-lo, para ver se tinha um erro, alguma falha, para poder depois ir lá para magistrados. Por exemplo, Jesus curou esse paralítico no dia de sábado, e na lei de Moisés não podia fazer absolutamente nada no sábado. Só que depois Jesus pergunta: peraí, como foi feito por causa do sábado? O sábado por causa do homem. Como quem diz: eu sou o Senhor do sábado, do domingo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta. Quando alguém estiver clamando a mim, eu estou pronto a fazer milagres. Ele é Senhor de todos os dias. Agora entenda mais, quando ele se aproxima mais do tanque, ele se depara com este paralítico que faz uma pergunta que parece uma pergunta lógica, parece uma pergunta óbvia, mas não é tão lógico assim. Alguém pergunta: havia necessidade de Jesus perguntar: quer explicação? Sim,
propósito determinado. Mas então, por que Jesus perguntou para esse paralítico: quer explicação? Da mesma forma que nós perguntamos uns aos outros nessa noite: queres a bênção que veio buscar? Entenda? O apóstolo Paulo falou sobre isso. Nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, anjos que estão nos céus, homens que estão na terra, até mesmo os nossos adversários ficam simplesmente aguardando o que sai da nossa boca para entender o que está no nosso coração. Satanás não tem o poder de entrar na nossa mente, saber o que estamos pensando. Não, ele não tem esse poder. O único que é onipotente, tem todo o poder dos céus e da terra, o único que é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, onisciente, a palavra não chegou à boca ainda, ele sabe até o que vamos falar, é o Deus dos céus todo-poderoso. Mas o nosso inimigo não, o nosso inimigo, nosso adversário, ele fica esperando o que sai da nossa boca para entender o que está dentro de nós. Por isso que eu falo, a boca fala do que está cheio do coração. O que está no seu coração é isso que você vai falar. Por isso que eu digo sempre: irmãos, cuidado com o que você fala, né? Igreja, cuidado com o que você pronuncia durante o dia, né? Porque essas pessoas que falam suas bocas para proferir derrota. Mas como é que vai tomar? Não tem, não posso, não sei, não consigo. Isso é um prato cheio para Satanás. Agora, toda vez que você abre sua boca profética e começa a proferir, não a palavra do presidente da República, nem do prefeito da cidade, mas a palavra de um Deus eterno: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O meu Deus, segundo as suas riquezas, já supriu as minhas necessidades em Cristo Jesus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Os anjos pegam essas palavras, que é a palavra de um Deus eterno, e começam a orar apressadamente por todos os lados, trabalhando em favor da tua vitória. Jesus pergunta esse paralítico: quer explicação? Porque ele então precisava se posicionar. Quando você está calado, a palavra está com você. A partir do momento que ela está com você, dentro de você, a partir do momento que você fala, as suas palavras, as minhas palavras, as nossas palavras, elas são forma do reino espiritual. Está entendendo? Então, Jesus precisava que aquele paralítico se posicionasse. Jesus precisava ouvir, né, da boca dele, até mesmo ele se posicionar no espiritual que está dentro dele, né? Inclusive até tem uma palavra que fala assim: como teu coração crerdes, né? E quando a boca confessares, como teu coração crerdes, há uma necessidade, nós estamos proferindo no reino espiritual. Por isso que nós, às vezes, quando eu também aqui, o adorador vem aqui, até mesmo o pastor que está pegando, irmão, eu fico aqui, eu não sei se tem esse costume, mas eu disse: irmão, eu fico incentivar a igreja a glorificar o Senhor. Por quê? Quem sabe você viu que dia tribulado, que dia que os teus inimigos de toda forma te perseguindo, aí você chega a casa: Senhor, eu sou o medo de você abrir sua boca e glorificar o nome do Senhor. Aí ele entende: opa, no coração deste irmão, no coração dessa mulher, no coração dessa pessoa existe adoração, e ele não suporta a adoração que sai dos seus lados. Sabe por quê? Porque a glória, a honra pertence àquele que vive. E quando nós falamos para você glorificar o Senhor, não é porque Deus carece da sua adoração para ser Deus, não. Se você adorar a Deus, não adorar, continua sendo Deus. É porque quando nós adoramos, nós nos parecemos mais com aquilo que é eterno. Glória a Deus. Quando Isaías teve a visão dos querubins que clamava dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então, quando nós adoramos, nós simplesmente nos ajudamos com anjos, serafins e querubins que adoram o Senhor diante do trono. Mas quando Jesus pergunta a esse paralítico: quer explicação? Ele deu uma resposta que, ao meu ver, não foi uma resposta à altura de quem estava falando com ele. Mas não quero criticar, não vou fazer isso não. É porque para nós, eu por exemplo nasci no lar evangélico, né? Quando eu nasci no evangélico, na igreja para Cristo, né? Então para nós é fácil entender o que Jesus faz, desde que a gente vai falar de Jesus. Há 2000 anos que Jesus veio, mas para esse paralítico era tudo muito recente. O ministério de Jesus foi muito rápido. O ministério de Jesus se deu em 3 anos e meio, né? Então para ele era tudo muito recente. A gente viu Jesus quando nasceu, depois, quando ele se perde na caravana, eles estavam retornando de Jerusalém, mas quase um dia de viagem, retorno de viagem. Cadê Jesus? Vai voltar em Jerusalém morrendo. Cadê esse menino? Onde está o menino? Entrar no templo, ele estava lá ensinando os doutores da lei. Mas ele não tinha começado ainda oficialmente seu ministério. Ele começou o ministério a partir do momento que ele é batizado por João,
deserto, né? Aí Jesus 40 dias, 40 anos, ele começa o ministério, a primeira das todas na Galileia, e ali ele começa então a fazer todas as obras que a gente vê. Então, por isso, era tudo muito novo. Jesus perguntou para ele: tu quer explicação? E ele foi para aquilo que ele tinha ouvido falar. Peraí, mas não tem ninguém que joga nas águas. Toda vez que eu vou para jogar nas águas, tem alguém que vai e se joga primeiro que eu. Mas só que não foi isso que Jesus perguntou. Jesus não perguntou para ele se tinha alguém para jogar nas águas, ou se tinha alguém jogando primeiro. Não, ele perguntou: tu quer explicação? Mal ele entendia. Quem estava falando com ele estava junto na criação, quando Deus chamou todas as coisas pelo poder da sua palavra à existência. Sim, o verbo que se fez carne estava ali junto. Quem estava falando com ele é o dono da vida. Quem estava falando com ele é o foi dado todo o poder nos céus e na terra. Glória a Deus. Mal ele sabia disso. É por isso que ele respondeu: é que não tem ninguém que me jogue nas águas. Mas não foi esta a pergunta que Jesus fez. Você consegue entender? Você entende que quando o Senhor nos faz um convite, é porque Ele já preparou o banquete. Quando o Senhor te faz uma pergunta, é porque Ele já tem a resposta. É assim que Ele age. Tu quer explicação? Ah, não tem ninguém que me joga nas águas. Mas tudo bem, Ele estava na casa da misericórdia. Diga comigo mais uma vez: Bethesda quer ser casa da misericórdia. Por ele estar na casa da misericórdia, Jesus olhou para ele e falou: quer saber? Pega a tua cama e vai embora para a tua casa. Jesus lhe estava falando e o paralítico já estava com a cama nas costas, glorificando o nome do Senhor. Quem sabe você veio aqui nessa noite pela primeira, segunda, terceira vez, eu não conheço ninguém aqui. Quem sabe você chegou aqui e puxa, eu acho tão lindo os louvores da minha equipe canta, mas não consigo acompanhar, não sei a letra. O pastor lê a Bíblia, cita lá o livro, o capítulo, o versículo, quando eu vou achar, já leram. Minha fé é tão pequena, será que eu vou receber dentro do irmão? Deixa eu falar uma coisa: você veio na casa da misericórdia, você veio no lugar certo. Se não for pela sua fé, será pela nossa fé. Mas nessa noite você sai daqui com a tua vitória. É só para quem crê. Você que crê, tira a mão do bolso, levanta para cima assim, exalta aquele que pode te abençoar. É assim, é exatamente assim. Eu não sei quanto tempo eu tenho para ministrar, mas eu quero fazer aqui. Se eu fosse falar, se eu fosse falar de alguém realmente determinado, de primeira morreu, de primeira não. Teve um processo, né? Processo, talvez a gente não consiga falar sobre todo o processo no caso do tempo, mas ele simplesmente moveu o coração de Jesus com a sua atitude de fé. Apenas 9 quilômetros de Jerusalém, há mais de 2 mil anos atrás, um jovem de aproximadamente 24 anos, sentado à entrada principal de Jericó, mais perto. Você está na estrada principal de Jericó. Entenda que os séculos daquela época, irmão, eles só sabiam mendigar. Eu tenho um amigo que mora em Santo André, ele atravessa toda a cidade, vai lá do outro lado, lá na Avenida Paulista, e aí ele trabalha lá, é advogado, depois ele volta, se formou no Brian, né? Doutor Eduardo, e naquele tempo o sexo não tinha essa facilidade, né? Daí então ele estava lá, esperando que alguém desse alguma coisa. Mas eu conhecia, talvez pelo som das pessoas, conhecia quem vinha, conhecia quem passava, quem sabe, por estar há tanto tempo, estava acostumado com todo tipo de barulho de cidade grande. Só que de repente ele foi surpreendido por um barulho de adoração. As pessoas estão gritando os anos. De repente, ele se pergunta: o que está acontecendo aqui? Que barulho é esse? Que barulho diferente? Barulho que está, sabe, enchendo a minha alma, me dando esperança, enchendo meu coração para ele. Eu falou para ele: Bartimeu, Jesus Cristo está passando por aqui. Quem? Jesus Cristo. Não, eu falo que a forma de Jesus correu por todas as partes. Bartimeu simplesmente colocou um propósito no seu coração: é hoje o dia da minha vitória. E ele começou a falar: Jesus, minha vida, tem misericórdia de mim. Cala a boca, para! Não está te ouvindo? Está ouvindo sim. Falava para ele parar. Ele gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de
tem misericórdia de mim. Sabe o que é isso? Determinação, perseverança e atitude. Diga assim comigo: determinação, perseverança e atitude. Isso move a mão de Deus. Porque ele poderia pensar no seguinte, né? Puxa vida, eu estou aqui, eu estou todo cansado para falar que a multidão é grande, porque é grande. Se a Bíblia fala que é uma grande multidão, porque é uma grande multidão. Todo mundo falando, gritando. Talvez a voz daquele cego estava fraca, gritada. Mas quando falava para ele parar, ele clamava cada vez mais alto. O que está escrito lá em Tiago? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de nós. Foi o que aconteceu. Aquele cego estava determinado: Jesus, tem misericórdia, cala a boca, para, não para. O que aconteceu? Aqueles homens que estavam falando para ele parar, saíram dali. E é isso mesmo. Quando você resiste a uma prova, uma tentação de cabeça erguida, sendo fiel a Deus no propósito que você seguiu com ele, pode ter certeza, mais tempo ou menos tempo. Acontece o que aconteceu com Jesus no deserto. Satanás começou a tentar com suas propostas, né? Não é isso, filho de Deus, manda que essas pedras Deus comem pão. Mas Jesus jamais obedeceria uma ordem de Satanás, porque ele não estava ali para comer pão. Primeiro que ele jamais obedecer qualquer sugestão de Satanás, né? E depois ele não estava ali para comer pão, estava ali para jejuar. Ele permaneceu firme no propósito. Entenda? Porque é perseverança. O próprio Jesus teve que perseverar. Aí quando ele falou: sai daqui, expulsou Satanás e vai. E vieram os anjos dos céus e serviram Jesus nas suas necessidades lá no deserto. Toda vez que você passa pela prova, pela luta, determinado, perseverante no teu propósito, mais tempo ou menos tempo, Deus envia anjos dos céus para te servir na tua necessidade. É assim. Foi o que aconteceu. Primeiro fala que aqueles homens saíram dali. De repente Jesus parou. Olha, manda vir, eu vou atender ele, vou conversar com ele. Você percebe? Aquelas mesmas pessoas que estavam: Jesus não tem tempo para você não. Para! Agora você está falando: ei, você é teimoso mesmo, hein, vai lá, ele vai te atender, ele vai falar contigo. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. As mesmas pessoas que sabem que hoje devem desanimar você na sua fé, dizendo que você não vai conseguir, que não vai dar certo. Às vezes, porque a Bíblia fala assim, irmão, Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, de caminhos dos pecadores, mas ser palavras esclarecedoras. Porque o ímpio não vê como a gente vê, o ímpio não sente como a gente sente, o ímpio não tem a mesma perspectiva de fé que nós temos. Então, sabe, não está na mesma sintonia. Por isso que eu falo que é bem grande. Você vai comentar alguma coisa com o ímpio, aí, fulano, isso não é bem assim, nem tenta, fulano de tal tentou e não deu certo. Só que fulano de tal foi na força do braço dele, e nós vamos na força do Deus Todo-Poderoso. Uma sombra bacana. E é isso. Nossa determinação. E agora, aquelas mesmas pessoas que estão dizendo: não vai dar, para, ele não vai te ouvir. Agora você está lá: vai lá, Jesus está te chamando. E eu profetizo na tua vida: as mesmas pessoas que tentam desanimar você da sua fé serão as mesmas pessoas que vão voltar para você para pedir o segredo da tua vitória. Porque Deus vai dar a tua perseverança. Quando ele ouve falar que Jesus Cristo estava chamando ele, olha que é uma pessoa determinada. A Bíblia fala que ele joga de si a sua capa em mão. Toda pessoa que é determinada, que tem perseverança e atitude de fé, ela também tem a certeza do milagre. Diga assim comigo: certeza do milagre. Certeza do milagre. Se você é uma pessoa determinada, se você é uma pessoa que tem atitude de fé e é perseverante, pode ter certeza, seu destino é um só: vitória em nome de Jesus. Foi o que aconteceu com o pai de meu. Ele tinha certeza, tinha convicção. Eu te explico por quê. Quando ele ouviu falar que Jesus Cristo estava chamando ele, a Bíblia fala que ele jogou de si a sua capa e foi ter com Jesus. Você está vendo certeza aí, pastor? Pois é, explica agora. Essa capa primeiro era uma identificação. Os cegos daquela época usavam esse tipo de capa que o Bartimeu usava. Se você vê alguém com uma pegadinha, com um óculos escuro, com licença, deixa eu passar, dá licença, o rapaz é cego, deixa eu passar. Você está entendendo? É assim. Identifica uma pessoa cega hoje, é um óculos escuro, uma pegadinha. Naquele tempo, esse tipo de capa que o Bartimeu usava. Ele podia pensar da seguinte forma: se ele não tivesse certeza e convicção da vitória, do milagre, ele poderia pensar assim: bom, Jesus está me chamando, uma multidão está aqui, eu vou jogar minha capa aqui, vou jogar
fora, e aí se não acontecer nada, depois eu vou achar que eu sou cego, vou procurar minha capa, não vou achar, alguém vai tirar a capa do lugar, a capa desse cego, enfim. Mas é o seguinte, Jesus está me chamando, vou pegar aqui a minha capa, não vou abandonar ela não, vou pegar minha latinha de beber água, meu pãozinho amanhecido, a minha esmoninha que eu ganhei hoje, eu vou atrás de Jesus. Se não acontecer nada, as minhas coisinhas estão tudo aqui, não perdi nada com isso. Foi assim que aconteceu? Não, absolutamente não. Quando Bartimeu ouviu falar que Jesus Cristo estava chamando ele, a Bíblia fala que ele lançou de cesto a capa, deixou aquele instrumento de miséria tudo para trás, porque ele tinha certeza, ele tinha convicção de que aqueles que se achegam até Jesus com determinação, o milagre acontece. Entenda, irmão? Bartimeu tinha certeza, ele tinha convicção de que ele receberia tudo novo, ele não ia precisar mais daqueles instrumentos antigos de miséria para sobreviver, ele tinha certeza disso. Entenda, a palavra de Deus fala, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passam, tudo para trás, e eis que tudo se faz novo. Jesus tem novidade de vida para a tua casa, Jesus tem novidade de vida para a tua família, Jesus tem novidade de vida para o teu ministério, Jesus tem novidade de vida para a tua empresa, para as tuas finanças, para a tua saúde. Se você crê, levanta as suas mãos e diga: eu creio em Jesus. Aí Jesus, simplesmente faz algo que alegrou muito o meu coração. Por quê? Quando Bartimeu chega diante de Jesus, Jesus novamente faz a mesma pergunta que fez para o rapaz lá no tanque de Betesda. A mesma, a pergunta é a mesma, só que com palavras diferentes. Jesus pergunta assim: o que queres que eu te faça? Pergunta não é a mesma? É a mesma. Queres explicação? Perguntou para o rapaz paralítico lá no tanque. Aí você, Bartimeu, pergunta: o quê? O que queres que eu te faça? A pergunta é a mesma, mas as respostas são diferentes. Lá no tanque de Betesda, não tem ninguém que me jogue, sabe? Indiretamente, às vezes isso acontece com a gente. É muito natural nós colocar as nossas lamúrias, as nossas deficiências na frente do próprio milagre liberado. Está entendendo? Esse coração do pastor, você tem que falar: mata, tem que você não vou fazer essa semana de jejum. Não, sabe o que é? Porque o frio, porque o calor, meu avó, minha avó, porque minha avó, tataravó, fulano aqui, meu trânsito, que é esse plano, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Repito aqui. Toda vez que Jesus te fizer um convite, é porque ele tem um tempo novo para a tua vida. Você consegue ver isso? O que queres que eu te faça? Agora, irmão, entenda. Agora eu vejo um Bartimeu. Quem sabe ele levanta a cabeça mesmo sem enxergar. Eu tenho essa tradução agora de João Ferreira de Almeida, que eu acompanhei 20 anos. Nessa tradução está escrito assim: Senhor, que eu tenha vista. Mas eu tenho uma tradução em casa que era da vovó, a mesma que cantava esse louvor, que era, na verdade, era da mãe dela, da minha bisavó. Já traduzida por João Ferreira de Almeida, né? Só que aquela Bíblia da capa dura tem umas palavras que a gente não usa mais. Cosme, C, Filadélfia com PH, PHI, Filadélfia, entendeu? Bem antigo, né? O único que eu vi que tem uma Bíblia mais antiga do que a minha é o pastor Levanto, da nossa igreja de Brasil para Cristo, um livro que pregar em Cuiabá. Ele tem uma Bíblia que era da tataravó da pastora Edith, né? Tataravó. Veio fugido da Alemanha, saiu de lá em 1914, um pouquinho antes de 1912, mais ou menos, saiu de lá, explodiu a Primeira Guerra Mundial. Eles saíram e trouxeram essa Bíblia, né? Aí o pastor trouxe uma caixinha de vidro lá, eu fui para tocar, tira a mão daí, tira a mão do jeito. Só ele mexeu, aí virou a parte da Bíblia, você sabe o que é uma poeira. Eu tenho esse vídeo gravado, vou mostrar para o senhor, primeira vez o vídeo da Bíblia. Aquela Bíblia tem por baixo 115 anos. Né? Essa é mais velha que a que eu tenho em casa. Agora, da minha avó, que era da minha bisavó, né? Que é um pouquinho mais nova, tem uns 60 anos mais ou menos. Aí tem aquela tradição, né, antiga. Aí quando Jesus pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? Naquela tradução está assim: Senhor, eu quero ver. Eu quero ver. E ele provou que queria mesmo. Falaram para ele parar? Não parou. Falaram para ele desistir? Ele não desistiu. Eu gosto daquela palavra de Jeremias que fala: buscar-me-eis e me achareis. Buscar de todo o nosso coração. Deus sabe quando você abre o coração daquilo que você quer. Quando está meia boca, Ele sabe também. Mas quando aplicamos
Bartimeu simplesmente responde nessa situação: Senhor, eu quero ver. Irmão, quando a gente quer, a gente se esforça. Quando a gente quer, a gente corre atrás. Quando a gente quer, a gente bate na porta. Quando a gente quer, a gente glorifica. Quando a gente quer, a gente recebe a palavra. Quando a gente quer, a gente faz o que a gente quer fazer, porque a gente quer. Se você quer, Deus também quer. Glória a Deus. Aleluia. O que queres que eu te faça, Bartimeu? Senhor, eu quero me provocar. Eu quero ver. Quem sabe Deus, ele faz São Discurso, né? Jesus aqui no momento faz São Discurso, viu tudo que se passou. Primeiro, reconheceu que precisava da misericórdia. Segundo, falaram para ele parar, ele não parou. Terceiro, quando se dirigiu a Jesus, se dirigiu na certeza, na convicção de que o milagre ia acontecer. Hebreus capítulo 11, verso 1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Prova real, certeza, convicção. Está entendendo? E aí Jesus olha para ele e fala: vê, porque a tua fé é de sabor, a tua fé com atitude, a tua fé com determinação, a tua fé com perseverança, porque tu salvou. Está entendendo? Aí chega o momento mais alto da mensagem para a gente terminar. E a Bíblia fala então que quando Jesus falou para ele: a tua fé te salvou, logo em seguida Bartimeu passou a ver e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Eu digo que esse é o ponto mais alto desta mensagem. Por quê? Porque a partir do momento em que ele passou a seguir a Jesus pelo caminho, irmão, o final desse caminho é a vida eterna em Cristo Jesus. No final desse caminho nós vamos ouvir da boca do próprio Jesus: vinde, benditos de meu Pai, entrai no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por que eu digo que isso é o ponto mais alto da mensagem? Porque se Bartimeu tivesse recebido o milagre da cura, e não tivesse seguido a Jesus, não teria adiantado nada. Porque não adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Jesus tem milagres para fazer? Tem. Ele faz? Faz. Ele vai fazer nessa noite? Vai fazer nessa noite. Tem feito. Mas entenda, querido, o maior de todos os milagres não foi a cura da sua cegueira. O maior de todos os milagres foi ele entender que o maior milagre é continuar seguindo Jesus pelo caminho. Amém, irmãos? É por isso que eu quero perguntar, antes de orar por milagres aqui: tem alguém que quer aceitar Jesus como Senhor, Salvador de sua alma, de sua vida? Aceitar Jesus é reconhecer Ele como Senhor e como Salvador. Talvez alguém que esteja afastado da igreja, querendo saber de reconciliar com Jesus. Você pode fazer isso, amém? Se tiver, dá um sinal. Se não tem, nós vamos orar por todos em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Nós temos liberdade para orar nessa noite. Eu vou pedir aos pastores, eu não sei se é possível, pastor, a gente costuma fazer assim: o pastor ficar aqui na frente, o pastor da cidade, tivemos um obreiro, não sei o quê, para impor as mãos. Você vai vir na frente, o pastor vai impor as mãos, tá bom? Impor as mãos sobre você. Irmãos, eu tenho certeza, você que está enfermo, você vai receber o toque de Deus, Jesus vai te curar. Bem, se existe alguma pessoa que vem desse lado: ah, pastor, está tudo bem, como é saúde? Eu preciso de uma bênção lá na minha casa, uma bênção financeira, uma bênção, né, lá na minha empresa, na família. Então você vai ficar desse lado aqui, dos enfermos desse lado aqui, tá bom? Mas tem que ser muito rápido, o culto vai terminar agora, daqui a pouco, tá? Se você vir, a gente ora, pode vir aqui, a gente ora, sempre que é oração, nós estamos orando, os pastores já estão aqui em frente.